Senhora Presidente, começo por saudar o Sr. Abrahão, na qualidade de Presidente da Ucrânia, Portugal e Europa, desta associação, e deixam-nos aqui algumas preocupações que realmente merecem algumas considerações prévias. A primeira é que, de facto, a questão do acolhimento dos refugiados ucranianos e a sua segurança e o bem-estar e o proporcionar de condições no seu acolhimento e também num projeto de vida é uma daquelas obrigações que a todos congrega, ou quase todos, e há uma esmagadora maioria de portugueses, cidadãos portugueses e de partidos políticos que se revêem nesta missão que é, de facto, o acolhimento e também a condenação desta guerra e desta invasão injustificada de um país agressor com um país agredido, e não há dúvidas de quem é o agressor e quem é o agredido, pelo menos para o grupo parlamentar do PSD. Dito isto, também, como esta nota prévia, e parece-me que não podemos também deixar de lado quaisquer refugiados, todos eles têm que nos preocupar, e a forma como são acolhidos, e até permita-me dizer que a forma como nos explicou aqui o acolhimento que é feito em Braga, nomeadamente pelo município de Braga, é uma boa forma de conseguirmos perceber o contraste pela forma como se acolhem os refugiados e se acautelam os direitos fundamentais, liberdades e garantias dos cidadãos, e neste caso mais concreto que estamos a falar dos ucranianos. Porque tem que haver cuidado na manutenção e na proteção dos seus direitos, das suas identidades, de pessoas que chegam aqui particularmente vulneráveis, quer porque estão a fugir de uma guerra, de um conflito, muitos deles, nos casos das mulheres e crianças, que é a grande esmagadora maioria destes refugiados, deixam os seus pais, irmãos, maridos, familiares na Ucrânia a combater, porque estão todos eles ainda em combate, os jovens dos 18 aos 65 anos, que é esta idade, e portanto vêm desacompanhadas, estas famílias vulneráveis até por esta situação, e não podem ser expostas a qualquer forma que possa pôr em causa a segurança dos seus entes que ficaram na Ucrânia em combate. Portanto, nomeadamente as suas moradas, as suas identificações, os seus contactos, e por muito boa vontade que possa haver, diz-se na minha terra, porque eu também sou minhota, que cautelas nunca fizeram mal a ninguém. E caldas de galinha também não. Portanto, eu que também sou minhota percebe perfeitamente aquilo a que me refiro. E cautelas aqui é não ter certo tipo de atitudes, como seja colocar pessoas amigas do regime pró-Putin a fazer o acolhimento de refugiados ucranianos. Não colocar pessoas ligadas a associações pró-Putin. Eu estou aqui a distinguir as associações russas daquelas que são pró-Putin, porque os cidadãos russos, muitos deles também eles próprios, são refugiados de um regime opressivo. Temos muitos russos em Portugal que eles próprios são opositores daquele regime opressivo do Putin e, portanto, não podemos confundir os cidadãos com o regime e com aqueles que são coniventes e até colaboracionistas do regime e identificação das pessoas. E, portanto, eu gostava realmente, relativamente a isto, e até uma questão que tem a ver diretamente com o Governo, que tem a ver com a ACM, que é um organismo tutelado e na dependência direta do Governo. Já que nos foi falado várias vezes a questão da representatividade das associações, nomeadamente em termos eleitorais, do seu assento no ACM das migrações. E foi-nos aqui dito, ainda há pouco, na última audição que fizemos, o facto de ser considerado pelo ACM, não tendo aqui o cuidado e a diligência devida, associações ditas de leste ou ucranianas, mas que na verdade são constituídas por pró-russos, que inclusive em manifestações usam bandeiras da Crimeia e bandeiras do Donbass como colaboracionistas, como sendo elas já parte da Rússia e das autoproclamadas repúblicas e territórios como sendo russos. E portanto devia ou não haver aqui um cuidado para quando se faz o colégio eleitoral, para se eleger os representantes ucranianos no ACM, nomeadamente nas organizações de migrantes, que é do que estamos a falar, para que houvesse uma distinção clara entre aqueles que são os imigrantes ucranianos, as associações de facto de ucranianos, e aquelas que são as associações russas sob uma capa do leste ou de uma Ucrânia, havendo apenas uma identificação como sendo o RSS. E dir-me-ão, e eu vou terminar, Sr. Presidente, e dir-me-ão uma questão muito simples, com muita facilidade, mas não há noção, quando falamos de imigrantes, é da imigração. Mas, de facto, e como nos disse aqui muito bem, desde 2014 que há um conflito claro
entre estes dois Estados, entre a Ucrânia e a Rússia, com o Donbass e com a invasão e anexação posterior da Crimeia, e, portanto, era ou não a obrigação também do Estado português ter o cuidado de fazer aqui uma distinção muito clara entre as situações da normalidade e as de exceção, que são aquelas de conflito armado entre dois países. E falhou ou não aqui o Estado ao não ter esse cuidado. E depois também, finalmente, só numa nota mesmo final, Sra. Presidente, mais uma questão. Devia ou não devia ter havido ensinamentos e aprendizagens por parte das autarquias e por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados, depois do que aconteceu em Lisboa, para que situações como esta não se repetissem, nomeadamente agora em Setúbal? E muito obrigada pela sua colaboração e a nossa solidariedade em nome do Grupo Parlamentar com o povo da Ucrânia. Muito obrigada, Sra. Deputada.